Finalmente, na semana que passou, os fortalezenses puderam conhecer as opções de que disporão para votar nas próximas eleições em outubro. São 10 as opções. Metade dessas 10 opções, obviamente, que concorrem para cumprir um outro papel. São os coadjuvantes do processo. Cumprem, por exemplo, uma missão meramente partidária com o objetivo de eleger um vereador, pelo menos, para criar mais bases em Fortaleza. A outra metade, que concorre efetivamente em condições de disputar e chegar ao segundo turno, pelo menos 30% carece das condições necessárias, sejam elas partidárias, sejam materiais e até mesmo da falta de ideias que possam, evidente, convencer ao eleitorado numa cidade, repito, que se tem 2 milhões de habitantes, tem pelo menos 2,5 milhões de problemas, ou seja, proporcional ao tamanho da sua população. Qual então o papel do eleitor nessas próximas eleições diante desse cenário aqui? O problema não vai ser opção por pessoas, mas optar entre aqueles que efetivamente têm condições de governar e, mais do que isso, que têm condições de realizar pelo menos parte daquilo que vão prometer, que certamente as promessas serão, como sempre, mirabolantes. É para discutir os vários aspectos deste cenário da Associação Municipal em Fortaleza que nós estamos iniciando mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET, em rede pública de televisão cearense. E para discutirmos este tema, nós temos as participações dos nossos colaboradores, os professores Reginaldo Vasconcelos, que integra a nossa equipe, o também professor e historiador, o professor Rui Martinho Rodrigues, que semanalmente nos ajuda aqui nas várias reflexões dos temas propostos, e o também professor, advogado, o Dimas Oliveira, que mais recentemente tem estado aqui conosco, lado a lado, para nos ajudar a entender e a discutir os problemas que nos afetam no dia a dia. Eu sou Arnaldo Santos, peço a você, assinante, apenas 1 minuto para um rápido intervalo e já voltamos com mais uma edição do programa Visão Política. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET, rede pública de televisão cearense. Para você, assinante que ligou agora, o programa vai discutir, como não poderia deixar de ser, passado, quer dizer, a última semana em que foram definidas finalmente as candidaturas para as eleições municipais em Fortaleza, em outubro próximo, nós vamos discutir, obviamente, os vários ângulos dessa questão, porque certamente teremos a repetição de um filme extremamente chato e enfadonho, notadamente quando começar o horário eleitoral, que são ou as promessas inexequíveis, ou a repetição daquelas de sempre, saúde, educação, segurança pública, que não é função de administração municipal, mas certamente temos aí um especialista em segurança pública, novamente, e que virá tentar a nos fazer crer que é possível, a partir do Palácio do Bispo, ali atrás da Sé, se fazer segurança no âmbito de Fortaleza. Professor Rui, professor Reginaldo e Dimas, eu queria colocar essas discussões a partir dos candidatos, das opções, dos 10 perfis, já que temos 10 candidaturas. Professor Rui, qual é a sua percepção? Entre essas 10 opções, nós, fortalezenses, teremos a oportunidade de escolhermos alguém que efetivamente possa corresponder às expectativas dessa cidade? Certamente que sim, desde que as expectativas não sejam muito infladas. Quem tenha grandes expectativas, gerir a máquina administrativa de uma cidade com 2,5 milhões de habitantes não é fácil, nem é uma tarefa tão unipessoal.
Há que se ver o trabalho de toda uma equipe, além de uma base partidária que dê amparo a esse executivo na Casa Legislativa, e também guarda uma certa relação com a convivência da autoridade municipal com as autoridades estaduais e federais. Além disso, os problemas de natureza técnica ou o aspecto técnico dos problemas urbanos, eles têm esmaecido um pouco a dimensão política dos problemas municipais, porque os desafios postos às cidades, sobretudo às cidades grandes como é Fortaleza, eles encontram soluções no âmbito da técnica, né? Da técnica urbanística, da engenharia de trânsito, de uma série de soluções de natureza técnica. Os divisores de água da política, eles se relacionam muito mais com a política federal, porque o Brasil é um país em que os códigos civil e processo civil, penal, processo penal, trabalhista, tudo é federal, né? Então, as divergências de natureza política que incidem sobre as relações sociais se deslocam mais para esse campo, né? Houve quem quisesse, em uma certa época, deslocar o problema da reforma agrária para a dimensão municipal. Isso foi discutido na época da Constituinte, mas não foi, né? Isso seria um problema político, uma escolha eminentemente política na esfera municipal. É claro que restam decisões de natureza política nos municípios, mas essa dimensão política que restou à municipalidade, ela não divide tanto as correntes políticas, que hoje estão muito pouco diferenciadas entre si. Quero passar para o Reginaldo agora a mesma questão, a partir das opções. Serão 10 propostas, 10 visões, obviamente que algumas vão se superpor, vão se repetir, vão se confundir, obviamente. Se refugiar nas generalidades. Nas generalidades. Educação, tal. Saúde... Mas a primeira questão é, dentre os 10, Reginaldo, temos a oportunidade de, em fazendo a escolha certa, de estarmos bem administrados, estar bem entregue à condução, porque eu costumo fazer aqui essa figura de que temos 2,5 milhões de habitantes e temos 2,5 milhões de problemas, pelo menos. Talvez não nessa quantidade, mas pela sua magnitude. É verdade. Arnaldo, em termos em termos eleitorais, eu faço uma crítica radical, sem nenhuma ligação com o pensamento da professora Maria Luísa ou a Rosa da Fonseca. Eu acho que o nosso sistema eleitoral é uma farsa. A começar pela obrigatoriedade do voto. Você obrigar uma pessoa a exercer um direito. O direito-dever, isso é um mito, isso não existe. Antigamente se dizia que o serviço militar era um direito-dever. Em toda a vida foi um dever. Muita gente que quer servir não consegue, porque não é selecionado, então não é um direito. O voto também é um direito, não deveria ser obrigatório. Começa por aí. Aí você vai para a falta de conteúdo ideológico nos partidos. Os partidos são uma geleia geral de interesses. E vai a propaganda eleitoral financiada com verba privada, isso também, porque a propaganda tem 2 escopos. O primeiro é informar, o segundo é induzir. Então, se você vai para a televisão para dizer quem é o candidato, você está informando a população. Mesmo na propaganda comercial, se você pode precisar de um produto, você não sabe que existe, a propaganda lhe informa. Mas a partir do momento que você tem artifícios e tal, para poder encantar, para poder iludir, não é, o consumidor ou o eleitor, eu sou um crítico radical disso. Agora eu acho que a gente tem bons nomes. É engraçado, Arnaldo, dessas 10 candidaturas, nós temos 3 delas compostas por juristas e médicos. O prefeito, o candidato a prefeito, advogado, ou pelo menos bacharel em direito, e o vice médico. E temos mais 3 médicos e mais 3 advogados. Então, são pessoas de bom nível intelectual, porque eu acho isso uma preocupação muito grande, que você não emprega na sua empresa uma pessoa que não tenha qualificação. E, no entanto, você vota e elege para administrar. O Lula é uma exceção, não tinha curso superior, mas o Lula é um fenômeno que aconteceu. O sujeito deve se preocupar com isso. Então, você tem que ser um sujeito preparado. E eu vejo pessoas preparadas nesse grupo que está aí. Se bem que a preparação
não necessariamente corresponde à obrigatoriedade de uma formação superior. Você pode ter pessoas com preparo. Você pode suprir isso com outro tipo de preparo, não tem dúvida. Mas, Dimas, nessa mesma perspectiva das opções, eu quero colocar para você esse mesmo questionamento quanto a estarmos ou não com quaisquer das opções bem representados, mas na perspectiva de que alguns partidos lhes faltam quadros para evidenciar a questão técnica aqui. E lhe faltam também, até por uma questão ideológica, digamos, o desprendimento para buscar em outros setores ou até mesmo em outros partidos, né, esses quadros. Até porque vão disputar as eleições sozinhos. Eu me refiro aqui, por exemplo, só para citar 3, o PCdoB, com Inácio Arruda, que vai disputar mais uma vez pela terceira vez, tem hoje o maior recall, o PSOL e o PSTU. Só para citar esses 3 aqui, que estão, digamos, que são os menores, né, do ponto de vista dos seus quadros e tal. Qual é, na tua percepção, essas opções atendem, digamos, aquilo que Fortaleza está, eu já não diria mais nem para você, eu vou mudar, não diria nem as expectativas de nós, cidadãos fortalezenses, mas aquilo que a cidade está a reclamar? Eu acho, Arnaldo, que dentro do que os 2 professores falaram, isso se evidencia no que diz respeito às dificuldades de gerenciamento, esses problemas todos. Quando o Rui, inclusive, colocou sobre a questão da dificuldade técnica, existem essas questões eleitorais também. O que eu acho é que, na média, os candidatos eles estão, do ponto de vista de formação, muito próximos. Inclusive, não só de formação, como de vida política. Se você for colocar todo mundo num liquidificador, você vai ver que em um ou outro momento eles se encontraram, seja nas ações políticas da redemocratização, seja na própria dimensão de um campo, ou seja, dentro da CUT ou em outras centrais sindicais, por exemplo. Quer dizer, são partidos e pessoas que estavam mais ou menos muito próximas. Eu acho que o que vai definir... Você não encontra isso, por exemplo, no DEM. Você não encontra essa relação que você mencionou no DEM. É claro, existe na realidade uma outra exceção. Por outro lado, do ponto de vista de gerenciamento de uma prefeitura no capitalismo, você teve o Embaçaí em Salvador e o prefeito César Maia no Rio de Janeiro, foram os melhores avaliados pelo povo brasileiro. Então, quer dizer, não é bem essa questão. Eu acho que hoje, objetivamente, a gente tem que analisar aquilo que já foi colocado aqui. Quem desses candidatos poderia ter uma capacidade maior de articular com o governo federal ou com o próprio governo estadual, dentro das necessidades de uma cidade imensa como Fortaleza. E acho que nessa perspectiva, a maioria dos programas e a maioria dos partidos e a maioria dos quadros estão aquém, não no que diz respeito à sua própria capacidade, mas a própria dimensão do quanto terão que se esforçar por fazer com que uma cidade dessa se desenvolva de maneira plena. Quer dizer, se você for observar a maioria das ações no Brasil de cidades litorâneas como Fortaleza, você vai ver que muito falta, na maioria dos quadros técnicos que compõem a administração, que tem a exata dimensão do necessário. Seja a criação de uma entidade, por exemplo, de captação de recursos internacionais, uma agência de desenvolvimento econômico em uma cidade como Fortaleza, se faz necessário. Eu não posso entender como é que uma cidade desse tamanho, tendo a possibilidade de arrecadar dinheiros, não só do Tesouro, mas internacional, não tem uma agência de pessoas capacitadas para fazer projetos. Isso é uma realidade candente, quer dizer, não se trata só do feijão com arroz. Quando vocês falam que fica aquela coisa chata, é porque só se fala o óbvio. Aquilo que geralmente se fala numa campanha é aquilo que qualquer técnico mais ou menos preparado é capaz de identificar quais são as demandas da saúde, quais são as demandas da educação, quais são os problemas de segurança. Quer dizer, esses problemas todos já sabem, mas se você for observar quais os projetos que podem ter uma visão enérgica, grande para se resolver essas questões, a gente vai vendo que, eu acho, por exemplo, para não tomar mais tempo, é como se, na realidade, nós tivéssemos, diante das nossas dificuldades, que ter em cada gestor um estadista. Alguém que pensasse para além das picuinhas momentâneas, das brigas internas, daquelas correlações mais imediatas para se formar uma bancadinha de vereadores, mas que fossem pessoas que tivessem a dimensão da
profunda intersecção de uma cidade como essa no cenário internacional e no cenário nacional. Um chefe de executivo que dissesse assim, vou a Londres falar com Melinda Gates para saber se tem algum projeto social para um país do terceiro mundo, para as favelas de Fortaleza. Então, acho que o que falta é fundamentalmente essa dimensão mais geral. Eu acho que se fica muito naquela coisinha do óbvio, aquela questão que você, que você não dá o salto de qualidade necessário. Você não se pensa, por exemplo, internet em toda a cidade. Se não tem dinheiro, vamos pegar, por exemplo, o AT, vamos vender crédito carbono. Tem alguma fábrica, alguma indústria holandesa ou canadense disposta a fazer isso? Vamos fazer um projeto de internet e de computadores para toda a cidade? Existe quem vá à China falar com os donos da LG para vender computadores subsidiados? Se você perguntar a maioria dos candidatos o que é o BNB, por exemplo, você vai tomar um choque. Se você perguntar à maioria dos candidatos qual é a relação de um banco de fomento com a própria cidade, você vai ter uma dificuldade imensa de compreender. Então, ou às vezes escolhem burocratas que só entendem do tecnicismo, ou políticos completamente despreparados. Eu acho que essa junção ainda não foi, há uma exigência da cidade para que isso ocorra. Falta uma visão cosmopolita do cosmopolita, uma visão mais, entendeu, Rui? Uma visão que se tenha uma dimensão mais geral, que se saia do óbvio. Eu vou ter que encerrar esse bloco, porque a produção me avisa que o tempo já se esgotou para esse bloco. Se me permite apenas aduzir um pequeno comentário, eu acho que o primeiro grande desafio que os 10 candidatos terão, antes de capacidade de se articular nacional e internacionalmente, que são essenciais, o desafio que está posto é a capacidade de se articular com a cidadania fortalezense, com a cidade. O eleitor fortalezense é um eleitor imprevisível demais, já deu demonstrações disso na história, desde a redemocratização, é só ver o posicionamento que o eleitor tem tomado, surpreendendo, não necessariamente surpreendendo para melhor, né, nos resultados, mas eu acho que esse é o primeiro desafio. Embora concordando com você que é preciso transpor, para além dos 2,5 milhões de Fortaleza, né, é preciso que se pense um pouco mais na frente. Mas nós vamos discutir essa questão nessa perspectiva dos desafios para a resolução dos seus problemas no próximo bloco. Um instante só e a gente volta. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Visão Política pela FGF TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Discutindo hoje, obviamente, né, Fortaleza. Fortaleza na perspectiva das próximas eleições, a partir das 10 opções que os fortalezenses disporão em outubro para escolher aquele que vai gerenciar, digamos, Fortaleza. A gente lê lá nos manuais, lá na sociologia política, quando não é possível fazer a revolução, tenta-se fazer as reformas. Não é? A gente aprende isso muito cedo. É uma forma de fazer uma revolução mitigada. Isso. O Dimas traz aqui a lume uma coisa muito significativa. Mormente, quando nós pensamos num mundo globalizado, que é o candidato ter a capacidade, o eleito ter a capacidade de, para além dos limites geográficos da cidade, pensar uma relação internacional. O Reginaldo completou o cosmopolita, o Rui já tinha dito que é preciso se relacionar bem com o Estado e com a União, até pela forma como o Estado está estruturado, enfim. Só que nós temos 3 visões bem... Mas você enfocou também um lado importantíssimo, que se complementaria muito bem com isso que o professor Dimas falou, que é essa questão do conhecimento do povo, de se relacionar com o povo, de ter amor à cidade. Para dar um exemplo dramático, o aterramento da Piscininha, a Piscininha era um remanso marinho ali que tinha atrás do... Todos nós nadamos, aprendemos a nadar ali, todo aquele pessoal daquela região, da Praia de Iracema, da Dom Manuel. Então a prefeitura veio com um trator e aterrou a Piscininha, quer dizer, não tem explicação para isso, aquilo doeu. Tem que amor à cidade, aos bens
imateriais da cidade, né, a memória da cidade. Isso também é importantíssimo, aplicando essa visão de mundo no seu quintal. Eu estava ouvindo a nossa conversa aqui e lembrando que hoje o mundo conhece mais o espaço sideral do que algumas cavernas que tem na Terra. É verdade. Ou o fundo do mar, algumas fossas marinhas. E eu penso que talvez os gestores de uma cidade como Fortaleza, até pelo fato de sermos um país periférico e termos o que o Nelson Rodrigues chamava de complexo de vira-lata, a gente vive olhando para a Europa. O Lima Barreto dizia que o intelectual brasileiro vivia à espera do último paquete que chegava da Europa com as últimas novidades do mundo intelectual. A gente não pensa, a gente copia. Então eu penso que a dificuldade maior não seja saber como é que o que o Mário de Andrade poderia chamar de Europa, França e Bahia resolve os problemas. Como é que se resolve os problemas urbanos na Europa, França ou Bahia? Mas a dificuldade maior seja talvez não conhecer o espaço sideral, mas as cavernas, o fundo das cavernas, a periferia da cidade, como pensa o fortalezense, como são os nossos costumes, que apreço o nosso povo tem por uma coisa simples como a piscininha que você acaba de falar. Isso é o fundo da caverna, isso não é o espaço sideral. Por isso eu comecei dizendo que se não é possível a revolução, façamos as reformas, porque as eleições serão no dia 9, né? Agora, de outubro. O eleito, que vai esperar até o dia 1º de janeiro para tomar posse, no dia 1º de janeiro, o que o fortalezense lá da periferia, esse do fundo da caverna, gostei muito aí da metáfora, da analogia que você faz, ele quer saber se o lixo que está na porta dele será retirado pelo caminhão que passa. Ele quer saber se a água que corre a céu aberto, se alguém vai se lembrar de fazer um esgotamento ali para evitar que o filho dele tenha diarreia e que ele durma com aquele mau cheiro cotidiano. Eu chamo de ações comezinhas. Já não estou falando mais nem de reformas. Que dirá de eu desci da revolução, passei pela reforma e estou no comezinho, no fundo da caverna. Só para... Com soluções nossas, porque para isso as nossas soluções são muito mais adequadas do que a cópia de soluções de sociedades que têm uma cultura muito diferente, com um povo que tem um comportamento muito diferente. Por exemplo, a gente pensar em manter a cidade limpa, com o fortalezense que amassa qualquer embalagem e joga na rua, com o padrão de uma solução adotada numa cidade alemã ou suíça, não vai funcionar aqui. Eu acho que, na realidade, não há muita contradição nisso. Eu acho que, na realidade, as pessoas sabem exatamente o que a população quer. Principalmente essas coisas mais básicas. Se existe algo que não é segredo, são as dificuldades em que a população da periferia está passando. O que muitas vezes parece difícil é a resolução desses problemas de maneira mais objetiva, o que implica uma captação maior de recursos. Então, na realidade, eu acho que esse é o grande desafio, é como combinar essas variantes. Porque o mundo está aqui, quer dizer, falando do espaço sideral, o espaço sideral está aqui. Se eu abrir um restaurante aqui, tem Johnny Walker lá. Se eu acender uma lâmpada, tem a Philips. Quer dizer, a caverna, na realidade, é iluminada pelo o cosmo do capitalismo. Quer dizer, Fortaleza, ela vive em relação a isso. Então, o que se tinha que fazer é o seguinte, se o capitalismo está aqui nas ruas, através dos carros, nas lâmpadas, nas bebidas e em tudo mais, então algumas soluções, elas têm que... Eu dou um exemplo concreto. Porque essa é a grande diferença entre a academia, entre aquele pensamento mais genérico e a concretude. Se você for analisar, resolução de centro da cidade. Se você for observar, em todos os cantos, a solução parece ser a mesma. Criar um elemento imobiliário no centro da cidade para se recuperar o centro da cidade. Mas se você for perguntar a qualquer cara de negócio das administrações como fazer isso, como captar um fundo internacional, como se fazer uma parceria público-privada, eles vão para os livros. Não existe nenhuma cultura acumulada em relação a isso. E, por outro lado, você observa, por exemplo, o capitalismo chegar aqui, as empresas judias, transformando Fortaleza em banco de terra. Em banco de terra. Eles estão discutindo Fortaleza de maneira muito científica diante dos interesses deles. Eles estão zoneando Fortaleza de acordo com os interesses deles, seja para a construção de shoppings, centers, seja para a construção de conjuntos habitacionais, seja para a construção de bairros novos. Isso está sendo discutido em São Paulo, não é aqui não. Então, o que é muito importante é que os políticos locais tenham a exata dimensão dessa dinâmica para se inserirem como gestores dentro de uma lógica em que eles não fiquem a reboque. Então, acho muito importante. Então, realmente aí eu concordo, não adianta se falar de coisas
quase que inexequíveis se você não resolve as questões fundamentais. Agora, quanto a esses Agora, não tem aspectos, sentido você pagar uma fortuna a empresas para se trabalhar o lixo e você não ter as cidades limpas. Agora, quanto a esses aspectos, há uma aproximação, há uma convergência das diversas correntes. Você estava ouvindo você falar aqui em captar, em buscar atrair capital estrangeiro, né? Isso, antigamente, não faz muitos anos, a nossa geração se dividia com relação a isso. Falar em capital, captar ou atrair capital estrangeiro era um anátema que comprometia a reputação de qualquer pessoa no Brasil não faz muitos anos. E hoje todos nós estamos falando nisso aqui. Para os marxistas não, para os stalinistas eu posso concordar. Isso, para quem nunca entendeu Marx, tudo bem. independentemente do rótulo que se dê, era uma atitude predominante. Verdade. Chegava-se a dizer, inclusive, que isso era perda de soberania. Isso era intromissão. Quer dizer, hoje caiu mas até hoje muitos dizem. Ouviu-se isso muito tempo. O Brizola disse isso até ontem. Como hoje caíram esses tabus, achava que dinheiro tinha pátria e que não podia... Hein? Se achava que dinheiro tinha pátria, o dinheiro em si... Mas como caíram esses tabus, me parece que, ou ainda persistem, mas em círculos muito restritos, me parece que não é isso que vai fazer o divisor de águas entre os candidatos. Não, mas eu acho que isso era muito próximo. Me preocupa você. Eu acho que nem chegará essa discussão. Nós não temos nenhuma pretensão, nenhuma veleidade, senhores candidatos, senhores dirigentes partidários, de ditarmos aqui normas nenhuma. Nossa pretensão aqui é muito modesta, é refletir vários pontos que certamente o eleitor não terá a oportunidade de ver discutido no horário eleitoral, que não vão discutir esses aspectos certamente. Ou por falta de entendimento, como disse o Dimas e eu corroboro com ele, ou por falta de compromisso com isso mesmo, ou por algum achar que as condições políticas não lhe permitem. Mas só para lembrar, já que estamos numa discussão mais cosmopolita, na semana que passou, se fez o primeiro teste para confirmar a existência da partícula de Deus. Partícula de Deus. Se viu pela televisão, os noticiários internacionais, todos falando disso. Eu repito, ao fortalezense, isso pouco importa, a não ser nas rodas acadêmicas, mais intelectualizadas. Ao fortalezense interessa saber se ele terá condições de pegar o ônibus dele, lá no Conjunto Ceará, e chegar na hora certa, seja no centro da cidade ou no bairro da Aldeota, onde ele vai trabalhar, seja como pedreiro, servente de pedreiro ou como doméstico. Isso é que está interessando. E isso falta ao fortalezense. Ao fortalezense ele quer saber se ele não tendo um celular 3G, e muitos ainda não têm, se ele pode chegar numa parada de ônibus no local e ter uma internet Wi-Fi, para ele mandar uma mensagem para casa ou avisar para a patroa dele ou o patrão dela que ele está atrasado por isso. Isso é que está interessante. E não tem. Em Fortaleza. Alguém será capaz de pensar algo, e isso aqui, as coisas não se excluem, ao contrário, são sinérgicas, elas se comunicam. Então, ar-condicionado nos terminais, uma coisa... Eu acho simples. Não tem nem nos ônibus. Pois é. Que dirá? Pois é. Bom seria que houvesse pelo menos uns ônibus com ar-condicionado, que certamente um terço dessa frota de carro ficaria na garagem se houvesse ônibus com ar-condicionado para que quem é obrigado a trabalhar de paletó e gravata como eu, pudesse me deslocar. Agora, há aí um fenômeno, é que a competência dos dirigentes de campanha, que são muito competentes, fez com que os aspectos polêmicos que dividem, que podem atrair alguns votos, mas afastam outros, sejam escamoteados. Aí as candidaturas ficam todas no plano da generalidade. Eu sou a favor de saúde, educação e segurança, mas quem não é? Agora, como é que você pretende fazer isso? Uma discussão ausente é a que diz respeito a definir prioridades. Aí, por exemplo, o Dimas falou agora em ar-condicionado nos terminais. Aí vamos discutir essa prioridade. Aí seria um ponto interessante. Quanto é que custa isso? De onde é que vão sair esses recursos? Aquela velha história que o Roberto Campos gostava muito de dizer, que todos os problemas se resolvem quando você define quanto vai custar e de onde vai sair o recurso. Então vamos saber, temos determinados projetos, você também já mencionou muito isso aqui, de candidatos que propunham grandes políticas muito simpáticas, políticas sociais muito simpáticas, mas sem definir qual é o custo disso. Aliás, de onde vai sair o recurso, porque o recurso sai às expensas de alguma outra coisa que vai ser procrastinada.
Aliás, um aviso aqui. Nós não vamos chamar nenhum candidato aqui para discutir, até porque não haverá tempo para chamar todos 10. E os debates são improdutivos pelo número de candidatos. Agora, qualquer um que prometer uma sandice na televisão, e eu estou usando a expressão sandice porque já houve promessas que pareciam insanas, nós vamos mostrar aqui, com um raciocínio lógico, tranquilo, para o eleitor, que isso é uma tentativa de enganá-lo. Isso é nosso dever aqui. Primeiro porque temos opinião, isso porque estamos numa emissora pública, uma TV universitária. Né? Temos promessas inviáveis eles fazem e os ingênuos... Eu lembro de uma promessa que ocorreu na eleição passada, em que um determinado candidato prometia remédio de graça em casa. Não, um prometeu remédio gratuito e em casa para as pessoas. Essas mesmas pessoas vão hoje aos postos de saúde e não têm esse medicamento ainda. Que dirá o remédio em casa? E ele veio aqui e eu perguntei para ele se ele... Digo, o senhor tem algum critério objetivo para fazer essa promessa? Ele disse, não. Eu digo, então vamos aqui estabelecer um critério objetivo. O senhor vai dar remédio de graça em casa somente às pessoas acima de 70 anos. São pessoas que já estão aposentadas, comumente usam 3 ou 4 medicamentos de uso contínuo. O senhor sabe qual é a população de pessoas de Fortaleza com essa idade? Ele disse, não. Eu digo, então se o senhor não sabe qual é o tamanho da população, o senhor não sabe, obviamente, quais são os medicamentos que essas pessoas consomem. Portanto, o senhor não sabe qual é a necessidade de uma. Então, como é que o senhor promete uma coisa? Isso é uma sandice. E quanto vai custar? Então, essa é o tipo da promessa que é uma sandice. E eu disse aqui com ele aqui presente. Eu me lembro desse. Lembra desse? Né? Pois é, nós vamos ficar atentos a isso aqui. Alguém vier prometer aqui casa para todo mundo de graça, porque o Minha Casa e Minha Vida vai dar, vai ter que vir nos dizer aqui. Né? Uma política pública deve ter critérios. Né? E é muito fácil estabelecer critérios. Um primeiro critério é que todo bem ou serviço ofertado seja um bem ou serviço essencial. Não devemos ter uma política pública que ofereça um bem que não seja essencial. E hoje nós temos políticas públicas que oferecem bens que não são essenciais. Inclusive muito louvadas. Não é? Por exemplo, ofertar ensino superior não é um bem essencial. Mas temos política pública, inclusive com a quebra da equiparação, a chamada desequiparação permitida, que para ser permitida precisa oferecer um bem essencial. E está havendo quebra sem oferta de bem essencial. E é preciso que seja um bem que na ação dessa política pública tem uma extensão de cobertura ampla. Não se deve ter política pública para poucos. E nós temos algumas políticas públicas para poucos. O Ministério da Saúde, por exemplo, tem uma política pública para oferecer garrote e seringa para dependente de agente químico. E essa é uma política pública para poucos, porque o agente químico administrado por via endovenosa é para poucos. O que mais incomoda é que algumas dessas essencialidades estão sendo utilizadas, a gente vê o lixo, que é uma coisa essencial, a coleta de lixo, de vez em quando um escândalo, empresas não é, que fazem esse serviço, que não têm uma relação honesta com o Estado. Então, é terrível. Eu me lembro do interceptor oceânico que foi feito aqui, desvio de verbas, etc. Então é isso, nas coisas mais importantes há desvio de dinheiro, desvio de verba. Então isso dói, o eleitor tem que suportar isso. Eu vou fazer mais um intervalo e quando voltarmos eu queria propor para que nós discutíssemos aqui, e eu deixo a critério de vocês, vamos eleger quais são, na ótica dos senhores, aqui os problemas mais graves que os senhores entendem que os candidatos deveriam se debruçar nesse instante. Vamos pegar só 3, já que temos vocês 3 aqui, que são inúmeros. Mas eu prefiro que vocês, cada um eleja um tema, né, que na visão de vocês era importante que alguém aparecesse com uma solução. No próximo bloco, a gente vai discutir 3 dos graves problemas de Fortaleza que se espera alguém com uma solução minimamente plausível, razoável, para que se possa, eu não diria solucionar, mas atenuar, pelo menos. Um instante só e a gente volta.
De volta com o terceiro e último bloco do programa Visão Política pela FGF TV, canal universitário 14 da NET e rede pública de televisão cearense. Para você assinante que ligou agora, nós já estamos no terceiro bloco do programa e estamos discutindo hoje a sucessão municipal a partir das 10 candidaturas, das 10 opções que teremos nas próximas eleições definidas na semana que passou. E no bloco anterior, eu anunciei que aqui nós íamos, a critério da bancada, íamos falar sobre 3 problemas que a bancada considera os mais graves. Vou começar pelo Dimas. Dimas, qual é o problema que, na sua percepção, como um observador privilegiado, um cidadão fortalezense que vive, que gosta dessa cidade, como eu sei que é você, você elegeria como um problema a ser discutido e que você espera que os candidatos tragam aí um encaminhamento, pelo menos, para a sua resolução? São muitos, né? É difícil escolher um porque sempre estão interrelacionados. Eu acho que, por exemplo, a questão do desemprego, que parece uma obviedade, ela, no meu ponto de vista, ela se insere em todos os demais problemas, né? Seja no problema da fragilização do conjunto das famílias na periferia. Quer dizer, o desemprego faz com que os lares sejam explodidos todos os dias. A juventude começa a ser criada pelos avós. Isso tem outras implicações. A juventude acaba indo jogada, ou seja, um tráfico e outras coisas mais. E você não tem, por exemplo, uma política de turismo, uma política que vivencie a realidade do que essa cidade pode dar. Já que não temos indústria... Você reclama, portanto, de uma política de indução econômica para esta cidade. Que compreenda efetivamente com a identidade dessa cidade. Por exemplo, se é uma cidade que não tem indústria, o que nós temos é serviço e capacidade de receber, nós temos que ter aí um tipo de atividade para essa juventude e para a população e preparar essa população para receber o turista, para receber as pessoas. Eu acho que no que diz respeito à indústria do turismo e a preparação de Fortaleza nesse viés, sem isso eu não vejo muitas alternativas, porque todas as outras ações são impactadas em relação a isso. Se você tem uma saúde razoável, uma educação razoável, você não tem emprego, você não tem nada. Evidentemente que se formos a todos os outros segmentos, você vai encontrar também outras dificuldades, como mobilidade urbana, uma série de outras coisas. Então, para você, a geografia econômica de Fortaleza é hoje, digamos, o ponto de partida sobre o qual os candidatos devem se Eu acho debruçar, fundamental, uma alternativa para as pessoas. Você está falando de uma coisa que, inclusive, tem muitas implicações, porque imagine hoje o setor econômico de Fortaleza, que está centrado no comércio e no serviço, onde é que estão esses dois setores? Praticamente concentrado no centro da cidade e um pouco na aldeota. Isso. E olha o tamanho dessa cidade. Quer dizer, discutir o aspecto da geografia econômica da cidade, induzindo polos econômicos em toda esta cidade, você tem aí realmente, talvez com uma única ação, a solução de vários problemas, como, por exemplo, da mobilidade urbana, consequentemente dos engarrafamentos, do transporte, uma série de coisas. Bom, esse é um, se der tempo a gente volta a mais outro. Reginaldo, para você, qual é o problema aqui que você elegeria assim como o grave problema do qual você espera discussão e encaminhamento? A mim me parece que o que tem de mais agudo, o problema mais agudo no momento é o problema da mobilidade, não só pela proximidade dos grandes eventos que a cidade vai receber, mas realmente todos nós temos constatado que está muito grave. E eu tenho visto especialistas dizerem que a cidade não tem uma quantidade de carros proporcionalmente maior do que outras cidades. O problema é que a distribuição, a engenharia de trânsito não é boa, falta viaduto, falta passagem. Eu sei que a gente está sofrendo muito com isso. Agora, o problema mais amplo é o problema do lixo, o problema da reciclagem, da coleta seletiva de lixo. Ninguém fala nisso, é um problema seríssimo. Essa história dos lixões, dos aterros sanitários, que não são aterros, são desterros, eles estão a céu aberto e não se seleciona. E existe uma riqueza, né, naquilo ali, que se poderia aproveitar melhor. Ninguém cuida, ninguém fala nisso, isso não é bandeira de campanha de ninguém. Para além da produção e da coleta do lixo, as pessoas esquecem que o grave problema, isso no mundo inteiro, embora o mundo já esteja bem mais na frente do que o Brasil e do que Fortaleza, é o destino final desse lixo. Uma coisa é eu produzir no interior da minha casa o lixo e morar em um local em que eu tenho o privilégio de saber que eu tenho a coleta, quer dizer, regular. E eu não me dou nem ao trabalho de fazer a minha coleta seletiva dentro de casa. Ainda tem mais esse aspecto.
Outra coisa é o que fazer com esse lixo quando ele é retirado da minha porta. Esse é um problema realmente que você coloca que é muito grave e que... Se a coleta for seletiva, já ajuda. Tem cidades do Paraná, cidades pequenas, que estão tendo maior sucesso nisso, fazendo biodigestores, fazendo reaproveitamento do plástico, do vidro. Quer dizer, a mim me parece, na minha imensa ignorância nessa área, que seria fácil fazer um projeto, se quisessem investir, se quisessem levar a sério. Parece que não dá voto, não sei, mas eu tenho a impressão, além de ser uma coisa lógica, uma necessidade. Porque você tem a combinação de duas coisas. Saúde, com a limpeza, isso, e economia, sim, com o resultado advindo, né, dessa coleta seletiva e do beneficiamento, claro, e do destino final desse lixo. Professor Rui, qual é, na sua visão, o problema que lhe afeta? Eu gostaria de lembrar, não os maiores problemas, talvez não... O de mais fácil solução, seguramente não é. E esses geralmente são os dois grandes critérios de eleição de objetivos de quem administra. Ou resolver os problemas de maior gravidade, de maior extensão, ou os mais simples, né? A famosa metáfora do subúrbio que diz que come o mingau quente pelas bordas, né? Mas eu quero desafiar a lógica, talvez, e propor um problema mais difícil e que também não chega a ser um problema urbano, é um problema nem de Fortaleza, é um problema universal, mas pela gravidade ele exige a tomada de uma posição e o começo de um trabalho. Esses problemas que foram postos aqui são da maior importância. Água, lixo, esgoto é a tríade do saneamento e é por aí o que você colocou: coleta, transporte, processamento, destino final do lixo, coleta, tratamento, distribuição da água. Essas coisas estão bem definidas já nos critérios técnicos, e o zoneamento da cidade para evitar problema de mobilidade, com uma certa autonomia dos serviços e do comércio nas várias áreas da cidade. Solução, né? Isso tudo já está previsto na lei da cidade, no Estatuto da Cidade. Né? Agora, tem um problema que não está equacionado no Estatuto das Cidades e para o qual os urbanistas não têm receitas prontas ainda. É o problema da droga, que não é um problema municipal ou estadual ou federal, nem é de Fortaleza, nem do Nordeste, nem é urbano, nem rural. É um problema universal, é um problema humano e muito urgente, porque agora chegou uma droga que é um desastre. Que é barato, que é um crack. Extremamente e viciante. Que pode gerar dependência numa única experiência. Extremamente viciante. E que mata num prazo muito mais curto do que as outras drogas, né? Geralmente, em 3 a 5 anos, o dependente do crack está morrendo. E está atingindo faixas etárias cada vez menores. Tem crianças se drogando já. E eu não estou aqui querendo repressão de jeito nenhum. Eu agora fiquei muito satisfeito porque o Uruguai é o primeiro país que adota uma política que eu defendo há muito tempo, de legalização das drogas. Não é descriminalização, não, é legalização mesmo. Mas acho que é preciso haver algum tipo de procedimento das autoridades de saúde, das políticas sociais para enfrentar esse desafio. Você está ligado com o problema da segurança, né, Rui? Está ligado com a segurança, está ligado com a educação, nacional, está ligado e não faz parte das atribuições ligado com tudo, prefeiturais, não é uma questão municipal. Sim, mas é também, né? O problema de saúde é eminentemente municipal. Nesse aspecto, eu acho que a municipalização da saúde é um fato consumado. Entre as experiências internacionais e as experiências nacionais bem-sucedidas, eu acho que até quando uma empresa você traz um software diferente, você tem que fazer a customização. Quer dizer, você pega o elemento fundamental, que é o universo da cultura de uma grande empresa, e você adapta, né? Quer dizer, a riqueza social do povo e a grandeza dos políticos, ou a humildade de entender a riqueza da resolução das pessoas, do meu ponto de vista, teria que se dar aí. Porque as pessoas procuram sempre dar respostas. Se você tiver um bairro mais ou menos organizado, uma rua mais ou menos organizada, você já vai inferir ali como é que eles tratam de maneira mais organizada o seu lixo. Segurança, por exemplo, quando você tem uma casa olhando para outra, a segurança é diferente de um bairro rico, por exemplo, em que as pessoas não conhecem nem o vizinho. Então, a população tende a dar sempre algumas soluções mais enérgicas. Por exemplo, se você observar hoje em todos os bairros, pululam casas criadas para que a juventude aprenda música. Isso feito de maneira artificial, da mesma forma que explodiram as lan houses. Um turbilhão de lan houses
em toda a cidade, para que as pessoas tivessem acesso à internet, o que demonstra a vontade das pessoas terem acesso à internet. E no que diz respeito ao próprio crack, eu acho que a sociedade, se tivesse uma dimensão pública da importância disso, e não aquela dimensão formal, de como dar essa resolutividade nas periferias, a quantidade de pessoas que ficam procurando casas de tratamento para jovens que entraram no crack é imenso. E o setor público não dá conta disso. Então, quando o setor público, dentro da sua experiência, não dá conta disso, aí você tem que ir à sociedade. Como se resolver isso? Será que, na realidade, você poderia fazer um cinturão de sítios ou de casas em que o setor público pudesse, por exemplo, alugar aquele imóvel para fazer clínicas ali especializadas, como muitas vezes as entidades beneficentes fazem? Quando você menos espera, você tem 1, 2 ou 3 entidades beneficentes tratando as pessoas lá. Uma alternativa à área pública. E isso existe. Claro que tratar o pai ou a mãe de família que tem a infelicidade de ter um filho ou um parente próximo, um sobrinho dependente químico, que procura uma assistência e não encontra, esse problema só se agrava porque atinge diretamente a família e leva ao desespero pela impotência, pela incapacidade de ajudar aquela pessoa. Mas a responsabilidade do poder público, me parece que essa é a preocupação do Rui, para além dessa assistência para o fato já constatado, é o que fazer no antes, para que esse jovem não chegue a precisar isso. Quer dizer, vocês colocam duas coisas complementares. Você vai ter que dar atividades aos jovens, você vai ter que estruturar a família, dar emprego. Há uma crise, inclusive, de autoridade, a coisa dos direitos humanos, a coisa do socialmente correto, politicamente correto. Ontem eu assisti uma série de crianças tomando banho no chafariz, ali de frente à Justiça Federal, ali no BNB, e tinha uma dupla de policiais vendo, policiais militares estaduais. Não, era para haver uma guarda municipal para zelar, então eles quebravam aqueles jardins tomando banho, acretando, jogando água nos outros. Ninguém interfere, você tem medo de chegar e tentar limitar aquilo e sofrer algum tipo de repressão, é um problema sério. Sobre isso, eu tenho notícia de alunos meus que ensinam em escolas públicas na periferia, que me dizem que os professores, nos intervalos, se trancam numa sala para não saber o que acontece na escola. Porque não pode, se fizer qualquer coisa, se queima. Porque tem medo de intervir e se envolver num problema, e tem medo, por outro lado, de serem acusados de omissos se presenciarem as cenas e não tomarem nenhuma atitude. Então, estão se fechando numa sala, porque realmente se inviabilizou o exercício da autoridade. Agora, voltando ao aspecto que foi ferido aqui sobre posturas municipais e urbanismo e segurança, acho que uma coisa que uma postura municipal devia proibir eram essas vilas metidas à besta, que as construtoras pegam um terreno, fazem uma rua privada e as casas dentro do terreno. Porque isso isola as casas da rua pública, a rua pública fica deserta. E aquela rua privada, fechada, condomínios fechados, vira um espaço privado, onde as crianças brincam ali em segurança, tudo bem. Mas o resto do bairro se dane. Porque a rua fica deserta. Ali para o lado do Edson Queiroz, ali para o lado da cidade dos Funcionários, você anda ali 1h da tarde, você não vê uma pessoa na rua. Todo mundo tem medo de sair do portão para fora se não for de carro, porque as ruas são desertas, porque fica todo mundo dentro desses condomínios horizontais. Essa alternativa que as pessoas encontram pela falta de segurança, quer dizer. Com a ausência do poder público, com a ausência do poder público nessas questões urbanas, como por exemplo, iluminação pública, ruas limpas, guarnecidas e tudo, as pessoas vão se confinando como elas podem. E antigamente era privilégio dos ricos. Hoje não, hoje os conjuntos, quer dizer, habitacionais da classe C também já prevê isso. Isto, para mim, para além da ascensão ou da mobilidade da pirâmide social, para usar aqui um jargão que muito a gosto de sociólogos, é a delação da ausência do Estado, da incapacidade do Estado. Mas isso está virando símbolo de status. As pessoas estão fazendo isso também porque se sentem, de alguma maneira, envaidecidas de morar desse modo. Privilegiadas. Dentro do que vocês estão dizendo, quando eu falava que um gestor tem que ser para além do arroz com feijão, é porque evidentemente que um prefeito que queira ter uma relação com a iniciativa privada
Não é uma relação que prodigaliza os recursos públicos, não é uma alegação, um tipo de relação que o coloque como refém do setor privado. Mas se você conhece a realidade da cidade e conhece as demandas dos capitalistas, e compreende que esse é um país capitalista, mas compreende fundamentalmente as demandas de uma população carente, então você é capaz de sentar e discutir isso. Se existe, por exemplo, porque o setor público tem muito poder ainda, tem uma discricionariedade muito forte. Você quer construir em determinado local uma vila, isso é direito privado, seu. Agora, qual é a compensação se, na realidade, eu transformar aquilo numa área especial? Eu não quero transformar essa cidade num gueto, ou, em outras palavras, eu não quero patrocinar a radicalização de um gueto que já é existente, em que as pessoas ficam presas em altos apartamentos e a população fica sem ter esgoto. Então, se é verdade, como é que eu posso contribuir como prefeito dessa cidade para que essa área seja uma área habitável? Aí o cara vai dizer, olha, de fato eu quero construir um condomínio, mas você não tem rua, não tem arborização, não tem eletricidade, uma série de demandas que são públicas. Então, tudo bem, se essas são as demandas, vamos fazer uma praça e você vai manter a praça durante 10 anos. Será sob a responsabilidade da construtora manter aquela praça. Só que não pode ser uma praça qualquer. Tem que ser uma praça com uma quadra poliesportiva. Claro. Tem que ser uma praça com segurança. Porque com padrões definidos. Porque o tipo de praça que nós conhecemos aqui faz, no dia seguinte as luzes estão quebradas, as grades estão arrancadas e ela está abandonada como ponto de droga. Se não tiver essa sensibilidade, nada se resolve. Nada se resolve. Eu vou para a periferia e tem fábricas em periferia que tem quadras belíssimas fechadas para os seus funcionários. E as crianças vão para o meio da rua, para um terreno baldio. Então, por que não se faz? Quanto é que você paga de IPTU? Vamos fazer um acordo. Eu vou fazer aqui um levantamento de quantas quadras privadas existem na periferia e quero que ela seja aberta ao público. Bom, o que é que o setor público pode fazer para permitir que você abra de vez em quando? Como clubes sociais na Praia do Futuro. Você tem clube social na Praia do Futuro que quase nunca abre. Eu vou chocar aqui o assinante, certamente, porque eu deixei... A produção me avisa que o tempo já se esgotou para dizer que o que é que eu espero do futuro gestor, já que você mencionou aí o IPTU. Quanto custa essa cidade para que ela possa responder minimamente às nossas expectativas enquanto cidadãos? Quem foi que fez essa pergunta? E isso não é responsabilidade só do poder público, não. É responsabilidade da cidadania, daqueles que querem esse serviço. E aí o meu desafio para o futuro prefeito é: qual deles terá a coragem de rediscutir essa planta de valores dos imóveis de uma cidade que cada vez mais se elitiza, que cada vez mais entra no mundo dos grandes condomínios de luxo e superluxo, e que qualquer um de nós mora num condomínio que se paga de IPTU por ano, 20%, 30% do que se paga de condomínio por mês. Ou estou dizendo algum absurdo? Isso é inconcebível. Eu vou chocar o assinante, porque certamente ele não está querendo que aumente o IPTU dele. Ele que está aboletado na poltrona dele, com ar-condicionado nos vendo nesse instante, acha que eu estou aqui, quer dizer, legislando contra os seus interesses. Mas talvez seja retorno, se você pensar um pouco sobre quanto custa a cidade para ela ter o que a gente quer. Paga e cai no buraco, o carro cai no buraco. Bom, aí você tem normatização para poder você saber como é que faz. E com essas colocações, finalizamos mais uma edição do programa Visão Política pela FGF TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Agradecendo aos nossos debatedores, os professores Reginaldo Vasconcelos, Rui Martinho Rodrigues e Dimas Oliveira, em especial o convite a você, assinante, para um próximo Visão Política. Até lá.